Olá, pessoal! Estou de volta para a nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula é de entrevista, um gênero textual importante e muito utilizado no meio jornalístico, né? E na televisão e vários outros canais de comunicação a gente vê esse gênero sendo explorado constantemente. É claro que hoje a gente vai estar mostrando a vocês ele de maneira escrita, né? Para a gente ter uma ideia como ele é organizado. E para nós iniciarmos, né, darmos continuidade nesse assunto, que nós já vimos na aula passada, a gente vai ver aqui uma interpretação sobre essa entrevista aqui, do Maurício de Souza, que nós vimos na aula passada. Acompanha comigo aí na telinha. Primeira pergunta, ó. Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado no texto acima? Que é o que, né, do Maurício de Souza. O entrevistador é um repórter da revista Isto É, e Maurício de Souza é o entrevistado. Questão 2. Por que Maurício de Souza decidiu colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica em um filme que será lançado em 2018? Porque ele disse estar ousando e que foi convencido de que agora a equipe tem capacidade e boas condições de encarar esse desafio. 3. Explique quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas nos países onde o gibi da Turma da Mônica é veiculado. Poucas adaptações são necessárias, como a troca de vestes e ações de alguns personagens, né? Porque eles têm que adaptar de acordo com a cultura. Questão 4 aí, ó. De acordo com o texto, explique de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos no Brasil. Olha só. A equipe ela valoriza a opinião dos seus leitores e acompanha os acontecimentos. Então é assim que as características do trabalho de Maurício de Souza aí. Questão 5. Explique como a maçã passou a ser comercializada com a marca Turma da Mônica e virou líder no mercado. Maurício de Souza conta que tinha filhos pequenos e quando eles comiam uma maçã, deixavam metade. Ou quando queriam levar para a escola, não cabia na lancheira. Até que ele visitou uma plantação em Santa Catarina e viu umas maçãs pequenas que não eram vendidas no mercado. Serviam para fazer pasta e dar para os animais, mas era justamente a maçã pequena que ele queria para dar para os filhos, pois cabia na lancheira. Então ele sugeriu lançar como a maçã da Turma da Mônica e foi um arraso. Questão 6. Diante de tanta intolerância ocorrida no Brasil e no mundo, como Maurício de Souza pretende despertar nas novas gerações uma maior aceitação do outro? Vocês lembram? Essa pergunta foi, né? Como é que ele respondeu lá? Vamos ver? Ó, ele pretende fazer um trabalho que mostre que a tolerância, a solidariedade e o respeito sejam vistas de forma positiva e que trazem felicidade. Olha só o outro exemplo de entrevista aí. Tá? A entrevista com o vírus, aquele que entra sem ser convidado. Essa entrevista, vocês estão vendo a organização dela, né? Está em forma de tirinha. Então, olha só o que ela diz aí. Estamos recebendo hoje o senhor Corona. Não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Aí o Corona responde, entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Aí ela pergunta a ele aí, como foi seu começo? Ele responde o seguinte, no princípio, não viu muito potencial. Agora todos notam minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. No terceiro quadrinho, ela pergunta, quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Vocês estão vendo a organização aí, ó? As perguntas, as intervenções do repórter, tá? Acima, né? Do balão de fala e as respostas do Corona, tá? Nos balões de fala que ele mesmo responde aí. Olha a organização, como é diferente do texto anterior que nós vimos, tá? Continuando, ó.
primeiro tirinha fala o seguinte: como encara chamarem você de uma gripezinha? Sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. Olha a cara do corona e a expressão facial dele. E ele fala: você é bem autoconfiante. O importante é acreditar em si mesmo. No meu caso, o essencial foi não acreditarem em mim. Outros vieram antes de você. A que se deve o seu enorme alcance? Grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com o meu público. Vocês perceberam as respostas do corona às perguntas feitas aí? Exatamente como funciona, no caso aí, o entrevistado, né? A doença. Olha só as próximas aí, ó. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas. Foi uma quebra de paradigma? Sim, tudo se deu de forma orgânica. Aí ele continua falando o seguinte: vamos pro ping-pong. Ok, um ídolo, a gripe espanhola, um sonho, um mundo sem vacinas, uma religião, negacionismo, um segredo, não gosto de banho. O que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso: manter-se em permanente mudança. E uma lição: a vida passa no espirro. Vocês estão vendo o que acontece, né? No caso, o entrevistado aí, ele está expondo, no caso, uma doença, ele está explicando realmente como funciona. E é interessante que esse texto está organizado em entrevista. Além de ser uma entrevista, ele está dando informações importantes também. Vamos continuar para a gente poder entender um pouco mais sobre esse gênero e entender um pouco mais essa entrevista também. Vamos lá. Ó, as questões. Apesar de conter uma entrevista, a que gênero textual pertence o texto acima? Ele está organizado em um carto, é história em quadrinhos, charge ou reportagem. Letra B, história em quadrinhos. Ok? 2. No texto, quem seriam os interlocutores? Entrevistador e entrevistado. No caso do entrevistador, né? O repórter, que ele está fazendo entrevista com o coronavírus, e o entrevistado é o próprio coronavírus. No caso, a doença está em forma de entrevistado ali. 3. Na introdução da entrevista, o entrevistado é apresentado como aquele que entra sem ser convidado. Explique isso. Então, olha só, por se tratar de uma doença, a gente não pede para a doença vir, né? A gente, vem que eu quero ficar doente. Não acontece assim. Então, por se tratar de uma doença, ele diz que ele entra sem ser convidado. Porque o entrevistado, no caso aí, que está sendo representado, é uma doença, que é o coronavírus. É isso? Vamos lá para a próxima questão. Questão 4. Levante hipóteses. Por que o entrevistador diz não querer agradecer pelo coronavírus ter vindo? Essa daí está bem clara. A gente não agradece por ter uma doença, a doença está próxima. Né? Então é bem claro, por isso que ele não agradece por ele ter vindo. Ele inicia a entrevista falando dessa forma. Não é isso? Vamos para a próxima questão. Questão 5. No terceiro quadrinho, a expressão lavaram as mãos ganha um duplo sentido. Explique o sentido empregado dessa expressão no texto. Essa expressão usada no texto quer dizer lavar as mãos, ou seja, não vão fazer nada nesse sentido. Quer dizer que a pessoa não vai fazer nada, nenhuma ação para impedir. E também tem um outro sentido, por isso que é duplo sentido. O outro sentido é realmente eu lavar as mãos. Por isso que eu digo que é duplo sentido, tá bom? Próxima questão, vamos lá. Questão 6. Por que o entrevistado é apresentado como reconhecido mundialmente? Ora, acompanhando notícias, reportagens, a própria televisão e o meio de comunicação escrito, a gente vê que o coronavírus ele tem atacado vários países. É por isso que fala mundialmente reconhecido, porque nós sabemos que não é somente um país ou uma cidade que foi atacada por esse vírus, né? Esse vírus tem atacado praticamente o mundo inteiro, muitas regiões, né? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 7. Na sua opinião, o texto Entrevista com o Coronavírus é, de alguma forma, eficiente para conscientizar as pessoas sobre a preocupação que precisamos ter com esse vírus?
explique sua resposta. Essa questão, ela é, como diz na sua opinião, é uma coisa muito pessoal e, é claro, depende da opinião de quem está lendo, no caso, o leitor. Mas sabemos, se nós analisarmos essa entrevista, se ela é eficiente? Sim, porque ela nos dá informação importante sobre uma doença que a gente precisa ter alguns cuidados. Lavar as mãos, usar máscaras, se eu estiver gripada, né, usar máscara, tentar não ficar espirrando ou tossindo próximo de pessoas, até mesmo em alguns ambientes fechados. Então, alguns cuidados que nos são orientados, até mesmo gente da área de saúde, pessoas que entendem, que sabem o que é adequado, então eu posso dizer sim que é adequado as informações aí nesse gênero, porque ela nos dá dando informações até mesmo usando o corona para responder. Então isso sim me ajuda a compreender o que eu preciso fazer para me conscientizar. Então não é uma coisa que eu posso abrir mão ou então simplesmente deixar para lá. Se tratando de doença, né, de saúde, é uma coisa séria. Então, embora esteja organizado em forma de tirinha, de forma até um pouco mais atrativa, porque geralmente quando tem imagem chama mais a atenção. Mas é algo que a gente tem que ler com atenção as informações e principalmente colocá-las em prática no nosso dia a dia. Principalmente pelas notícias, as formas que as pessoas nos orientam. Principalmente por aqueles que entendem do que realmente é válido e é importante. Vamos lá, continuando. Então, aí nós concluímos a nossa aula, tá? Nós vimos 2 tipos de entrevista. Uma organizada em perguntas, como a da Maurício de Souza, fizemos uma interpretação desse gênero textual e vimos também uma organizada em tirinhas. Então, lembrando, é um gênero que pode ser trabalhado de várias formas, na oralidade, como eu já coloquei, e vocês viram hoje escritos, mas essa aqui feito perguntas e respostas, que nós fizemos uma interpretação, e vimos a entrevista também organizada em tirinhas, como o do coronavírus, tá bom? A nossa aula termina por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!